Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. Seja bem-vindo a mais uma correção das atividades do plano de estudo doutorado do sexto ano de matemática. Desta vez, referente à semana 3 do volume 3. Vamos lá? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Qual vai ser o nosso objetivo essa semana, galerinha? Reconhecer números primos e compostos, reconhecer padrões para divisões e montar um fluxograma para determinar critérios de divisibilidade. Bora lá para as atividades. Antes das atividades, a sua apostila apresenta está sistematizando os conceitos. Vamos fazer uma leitura? Simbolicamente, representamos por Dn o conjunto de todos os divisores de um número natural n. Para indicar os divisores de um número natural na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves separadas por vírgulas. Por exemplo, os divisores de 24 vai ser o número 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Muito bem, galerinha. Nas aulas anteriores, das outras semanas, nós já tínhamos sistematizado isso daqui, né? Como representar os divisores de um número usando essa simbologia. Vamos lá para a atividade. Atividade 1. Escreva os conjuntos de divisores dos números abaixo. Divisores de 1. Vamos verificar comigo aqui, ó. Vou abrir aqui as chaves. Aí eu vou perguntar. Nós já sabemos que o zero não vai ser divisor de nenhum número natural, né? Já explicamos nas aulas anteriores. E o número 1 é divisor de todos os números. Então, 1 consigo dividir por 1? Sim, né? 1 dividido por 1 dá 1. Consigo dividir o número 1 por outro número? Faço 1 dividido por 2. Dá para dividir? Não, não vai dar uma divisão exata, né? Então, os divisores de 1 vai ser apenas o número 1. Os divisores de 2. Bom, os divisores de 2 começam sempre com o número 1, porque 2 dividido por 1 dá 2. Consigo dividir o 2 por 2? Sim, né? 2 dividido por 2 dá 1. E por mais ninguém. Então, acabou aqui os divisores de 2. Os divisores de 3. Consigo dividir por 1, porque 3 dividido por 1 dá 3. E consigo dividir por 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. E mais ninguém. Os divisores de 4. Consigo dividir o 4 por 1, porque 4 dividido por 1 dá 4. Consigo dividir o 4 por 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. Não consigo dividir por 3, não é? Não vai dar uma divisão exata. E consigo dividir por 4, porque 4 dividido por 4 dá 1. Os divisores de 5. Consigo dividir por 1 e por 5 apenas, não é? Não consigo dividir por 2, nem por 3, nem por 4. Então vai ser apenas o 1 e o 5. E os divisores de 6. Consigo dividir por 1. 6 dividido por 1 dá 6. Consigo dividir por 2, porque 6 dividido por 2 dá 3. Consigo dividir por 3, porque 6 dividido por 3 dá 2. Não é possível dividir por 4, nem por 5. E o próximo vai ser o próprio 6, porque 6 dividido por 6 dá 1. Os divisores de 7. Consigo dividir por 1. 7 dividido por 1 dá 7. Não consigo dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. E o próximo vai ser 7. Então, o 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Os divisores de 8. Consigo dividir por 2. Opa, o tio Frank já está louco. Consigo dividir por 1, né? Porque os divisores sempre vai começar com o número 1. 8 dividido por 1 dá 8. Consigo dividir por 2, porque 8 dividido por 2 dá 4. Não consigo dividir por 3. Consigo dividir por 4, porque 8 dividido por 4 dá 2. Não é possível dividir por 5, nem por 6, nem por 7. E o próximo vai ser o 8. Então, esses são os divisores de 8. Pegou, galerinha, o esqueminha para verificar os divisores de um número? Ó, os divisores de 9. Vai ser divisível por 1, porque 9 dividido por 1 dá 9. Não consigo dividir por 2, não é? Não dá uma divisão exata. Mas consigo dividir por 3, porque 9 dividido por 3 dá 3. E aí você vai tentando. Por 4 também não, por 5 também não, por 6 também não. E o próximo número que vai aparecer aqui vai ser o próprio 9.
Então, os divisores de 9 é 1, 3 e 9. Os divisores de 10. Vai ser o número 1. Consigo dividir 10 por 1. Dá para dividir 10 por 2, que dá 5. Por 3 não é possível. Por 4 não. Por 5 é, porque 10 dividido por 5 dá 2. E o próximo número que vai aparecer aqui vai ser o 10. Tá? Então, esses são os divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. Lembrando que os divisores são os múltiplos, né? Que vão ser o resultado 10. Ou seja, são números que eu consigo dividir por 10. Dá uma divisão exata. Os divisores de 11. Consigo dividir por 1. 11 dividido por 1 dá 11. Não é possível dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5. E o próximo número vai ser ele mesmo. Então, 11 é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo somente. Próximo, os divisores de 13. Consigo dividir o 13 por 1. Não consigo dividir por 2, nem por 3, nem por 4. E você vai tentando, o próximo número que você vai conseguir aqui vai ser ele mesmo. Então, o 13 é divisível por 1 e por ele mesmo somente. Ok, galerinha? Então, é assim que eu fiz aqui rapidinho, né? Mentalmente as contas, para a gente poder identificar os divisores desses números aí. Tranquilão? Mamão com açúcar? Show de bola! Atividade 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior, depois responda as questões propostas. Então, eu coloquei aqui para nós o resultado que nós tivemos na atividade anterior e vamos analisar cada item. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Então, vamos analisar. Ó. Tem apenas 2 divisores. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Então, vamos anotar aqui. Vai ser o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Possuem apenas 2 divisores. Tranquilão, mamão com açúcar. Letra B. Quais têm mais de 2 divisores naturais? Então, vamos pegar aqui os que têm mais de 2 divisores. Aqui eu tenho o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Então, vamos anotar aqui, ó. O 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Show? Belezinha. Próxima pergunta, letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Olha, o número 1 só tem apenas um divisor, né? Então, apenas um. Apenas um divisor. Ou somente um, tá? O número 1 só tem um divisor. Ok, mamão com açúcar. Próximo. Sistematizando os conceitos. Um número natural que possui apenas 2 divisores diferentes, ou um e ele próprio, é chamado de número primo. Então, galerinha, esses números da atividade anterior, que possuíam apenas 2 divisores, são chamados de números primos. Tá? Então, o número primo é o número que possui apenas 2 divisores, o número 1 e ele próprio. Tá? Muito bem. Os números que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Ok? Então, os números primos possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E os números que possuem mais de 2 divisores são conhecidos como números compostos. Tranquilão? Mamão com açúcar? Show de bola. Atividade 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva a sua conclusão. Galerinha, nós vimos que o número 1, quando nós vimos lá os divisores do número 1, ele só tinha apenas um divisor, ele mesmo, né? Então veja comigo, para ser um número primo, precisa ter 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. E para ser um número composto, precisa ter mais de 2 divisores. E o número 1 não atende nenhuma das duas condições. Então nós podemos dizer
que o número 1 não é primo nem composto, pois possui apenas um divisor. Ok? Mamão com açúcar. Atividade 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Galerinha, vamos verificar na atividade anterior que nós fizemos. Os números primos que nós vimos, ó, primo é aquele que possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então vamos dizer que esse carinha aqui, ó, o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 9 não, o 11 é primo e o 13 é primo, certo? E assim vai indo. Então, o único número par que é primo é o número 2. Ele é o único que possui dois divisores. Todos os outros pares que vão vir depois dele vão ter mais de dois divisores, vão ser compostos, tá? Então a pergunta, existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Sim, o número 2. Ok? Aí, ó, trouxe para você uma figurinha lá. Oi, eu sou o único número primo par. É o número 2. É o único primo que é par. Todos os outros primos, com exceção do 2, vão ser ímpares. Bora lá para a próxima atividade. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Galerinha, se nós observarmos da atividade anterior, identificando novamente os números primos, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13 e o 2, conforme eu disse para você anteriormente, com exceção do número 2, todos os primos que vêm depois dele são ímpares. Só o 2 que é par. Porém, nem todo ímpar é primo. Veja aqui para você ver o que aconteceu com o número 9. O 9 é ímpar e possui 3 divisores. Então ele é composto, não é? Isso nós podemos então verificar que vão aparecer outros números ímpares aqui que não são primos. Então a afirmativa, é correto afirmar que todo número ímpar é primo? Não, pois existem números ímpares que não são primos, ou seja, são compostos, como nós vimos aqui no exemplo, o número 9. Ele pediu, justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Vamos utilizar o primeiro exemplo que nós já temos ali, que é o 9, né? Ó, os divisores de 9. O 9 ele tem 1, o 3 e 9. Ele tem 3 divisores, né? Vamos pegar outro exemplo, por exemplo, o 15. O número 15 é o número ímpar. E o 15 tem o número 1, seu divisor. O 3, 15 é possível dividir por 3. Também é divisível por 5 e por ele mesmo. Então ele tem mais de 2 divisores, olha só para você ver. Outro número ímpar que eu posso dar como exemplo aqui, por exemplo, o número 21. Ó, 21 dá para dividir por 1, por 3, por 7 e por 21. Então vejam que existem números ímpares que não são primos. E aqui a gente poderia dar outros exemplos, aqui são só alguns, tá bom, galerinha? Mamão com açúcar, espero que vocês estejam entendendo. Próxima atividade. Tem uma sistematização aqui antes. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Sim, conforme nós vimos nas atividades anteriores. Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número, também natural, se efetuar a divisão. Isso é feito sem efetuar a divisão. Desculpe. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critérios de divisibilidade. Muito bem, galerinha. Existem alguns critérios de divisibilidade que nos ajudam a identificar se um número é divisível por outro ou não, tá? Que facilita a nossa vida, não precisa ficar dividindo. Vamos ver aqui a atividade 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se o número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê?
Galerinha, aqui ele deu uns exemplos para nós do número 10 até o número 20, né? Vamos pegar do 20 em diante um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o número 20 vai... 20. Vou escrever aqui, 20. Aí tem 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e vai embora ao infinito e além. Essa sequência é a sequência dos números pares, e todos os números pares é divisível por 2, tá? Então vamos sistematizar, vamos responder. Resposta: sim, pois todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é um número par e, portanto, será divisível por 2. Tá ok, galerinha? Como nós vimos aqui, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 vai ser um número par, portanto, vai ser divisível por 2. Tranquilão? Próxima atividade, atividade 7. Mas será que esse tipo de irregularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outros números? Olha, se nós formos verificar e fazer uma investigação com outros números, nós podemos ver que isso é possível, mas não para todos, tá? Então, uma resposta que nós podemos dar aqui é a seguinte: sim, acontece para alguns, tá? É importante isso, ó, para alguns números. Nem todos eu consigo uma regularidade como essa. Para alguns, sim. Tá bom? Atividade 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Galerinha, vamos observar que os divisíveis por 5 estão na tabuada do 5. Então, vamos trabalhar com a tabuada do 5, fica mais fácil de entender. Se eu pegar aqui, ó, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6 dá 30. Aqui nós já podemos ver uma regularidade que está acontecendo. Na tabuada do 5, se você já observou alguma vez, olha só para você ver o que acontece. Todo número na tabuada do 5 termina em 0 ou 5. Ó. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5 e assim por diante. Então nós podemos dizer que o número natural é divisível por 5 somente quando termina em 0 ou 5. Tá ok? Então todo número que termina em 0 ou 5 vai ser divisível por 5. Mamão com açúcar, guarda essa regrinha. Próxima atividade. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades, mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se somar 3 mais 0 dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se somar os algarismos 3 mais 3 dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6 dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Galerinha, como ele já deu aqui o exemplo para você, né? Então, simplificando a ideia, né? Se eu tiver um número, por exemplo, 142, será que esse número aqui é divisível por 3? Eu vou somar os algarismos, 1 mais 4 mais 2, vai dar 5, 7. 7 não é divisível por 3, então esse número ele não vai ser divisível por 3. Tá? Porém, se eu pegar um número 2, 3 e 4, e somar os algarismos, ó, 2 mais 3 mais 4, vai dar 2 mais 3, 5, 5 mais 4 dá 9. 9 é divisível por 3, o que significa que 234 é divisível por 3. Vamos fazer um teste e ver se é possível? 234 dividido por 3, vai dar aqui o 23, cabe 7 vezes, 7 vezes 3 dá 21, sobra 2, desce o 4, vai dar 8, 8 vezes 3, 24, o resto 0. Olha, então a regrinha funciona, não é? Eu somei os algarismos, deu 9, 9 é divisível por 3, portanto eu já posso concluir que esse número 234 é divisível por 3. Fizemos o teste e vimos que realmente é verdade. Então, galerinha, nós fizemos aqui alguns exemplos, pode fazer para qualquer número,
que essa regrinha vai funcionar, tá? Então, nós vamos concluir que sim, pois um número natural é divisível por 3 somente quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3 também. Tranquilão? Próxima atividade, atividade 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3, e por 2 ou por 5? Galerinha, vamos fazer então por 3. Eu vou fazer aqui uns passos bem resumidinho, tá? Então nós sabemos que para ser divisível por 3 pela atividade anterior, eu preciso somar os algarismos do número. Se for divisível por 3, é divisível por 3, não é? Então vou fazer assim, ó. Primeiro passo, soma os algarismos do número. Segundo passo, verifica se o resultado é divisível por 3. Se sim, o número é divisível por 3. Se não, o número não é divisível por 3. Tranquilão? Os divisíveis por 2. Como nós vimos nas atividades anteriores, todo número par é divisível por 2. Então, nós vamos fazer assim, ó. 1. Verificar se o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, se ele é par. Né, galerinha? Como nós vimos, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Então, se ele for par, ele é divisível por 2. Se não, o número não é divisível por 2. Agora, os divisíveis por 5. Nós vimos também na atividade anterior que todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro passo, verificar se o número termina em 0 ou 5. Se sim, o número é divisível por 5. Se não, o número não é divisível por 5. Facinho, não é, galerinha? Mamão com açúcar. Bom, se você reparou, talvez você tenha ficado com dificuldade nessa atividade, mas logo abaixo dessa atividade, ele te dá uma sugestão de passo a passo de como verificar se um número é divisível por 3. Então, vem aqui, ó. Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais são as ações que temos de ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se um número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são: 1. Somar os algarismos do número. Ok. 2. Ver se a soma dos algarismos está entre 0 e 9. 3. Se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. O que significa isso, galerinha? Porque às vezes um número é muito grande e você soma os algarismos e dá um outro número maior do que 9. Aí você soma de novo para verificar se é divisível por 3, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se fosse o número 1, 2, 3, 7 e aqui. Esse númerozão aqui, ó. Se eu somar os algarismos, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 7, 13, 13 mais 6 dá 19. Aí. 19 não é um número múltiplo de 3, não é? Mas eu poderia agora, por exemplo, somar 1 mais 9, 1 mais 9 dá 10, que também não é múltiplo de 3. Então, esse número não vai ser divisível por 3. Tá? Então, a ideia é essa, é somar os algarismos. Se der um número maior que 9, você pode somar os algarismos dele também. Ok? Muito bem. Eu dei um exemplo aqui e ele não é divisível por 3. O resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. Muito bem, galera. Então, se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Muito bem. Então, esse daqui é um passo a passo de como verificar se o número é divisível por 3 ou não. Exemplo que a apostila trouxe aí para você. Então, bora lá para as atividades. Esse passo a passo foi feito através de um fluxograma, tá? E no fluxograma, as setas, né, indicam o que fazer, para onde ir, tá? E os balões ovais servem para as informações de entrada e saída, e os retângulos são ações necessárias. E os losangos são perguntas, tá bom? Então, ó, começa aqui, ó. Escolha um número, escolheu um número. Some os algarismos do número. A soma é um número entre 0 e 9? Se não, considere a soma como um novo número. Aí você vai somar de novo, igual aquele exemplo que eu dei. Somou de novo, volta lá para o início, tá? Se a soma estiver entre 0 e 9,
vai ser sim. Aí você vem para cá. Essa soma é 3, 6 ou 9? Se a soma é 3, 6 ou 9, se sim, o número é divisível por 3. Se não, o número não é divisível por 3. Então veja que isso aqui é um exemplo de um fluxograma que a apostila forneceu aí para você, tá? Muito bem. Então agora vamos para a atividade. Atividade 11. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. Então aqui é por 6, ok? E vem lá. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Ok. Lembre-se que se um número é múltiplo de 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, ok, gente? Ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Então, galerinha, antes de começarmos a construir o nosso fluxograma, vamos entender que um número natural é divisível por 6 somente quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Joia? Show! Então, vamos definir aqui o primeiro passo. Primeiro eu vou fazer aqui um esqueminha de como que eu vou montar o meu fluxograma. O primeiro passo eu devo verificar se o número natural termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Por quê? Porque para ser divisível por 6, ele não tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, primeiro eu vou verificar se ele é divisível por 2. Você já sabe que todo número par que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Muito bem. Depois eu vou verificar. A soma dos algarismos é divisível por 3? Ou seja, eu tenho que primeiro verificar se ele é divisível por 2 e depois verificar se ele é divisível por 3. Se for divisível pelos dois ao mesmo tempo, também vai ser divisível por 6, tá? Então vamos lá. Eu fiz bem assim, bem simplão o fluxograma, tá? Lembrando que isso daqui é uma sugestão de resposta. Fique à vontade para você desenvolver o seu, tá bom? Então, ó, a primeira ideia, né, o losango, que é a pergunta, vem lá. O número natural termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Quer dizer, esse número é par? Se ele não for par, já significa que esse número não é divisível por 6. Agora, se ele for par, se for sim, eu preciso verificar se ele vai ser divisível por 3. Então, nós vamos seguir a regrinha dos divisíveis por 3. Soma os algarismos e verifico se ele é divisível por 3. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, significa que sim, né? Então, o número é divisível por 6. Se não, o número não vai ser divisível por 6. Ok, galerinha? Então, eu fiz aqui um fluxograma bem simplão, né? Resumidão aqui, para a gente poder identificar se um número é divisível por 6 ou não. Tranquilo? Mamão com açúcar? É isso daí? Show de bola? Aê, galerinha, muito bem, meus amigos. Fizemos aqui a correção da semana 3 do volume 3. Muito obrigado, até a próxima semana. E lembre-se, salve vidas, use máscara, lave suas mãos, mantenha uma distância segura. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!